Salve, salve, meus amigos do canal! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje? Estão preparados? Não? Bom, se você não está, eu aconselho que você pegue seu caderninho, sua caneta e seu lápis e comece a fazer suas anotações, ok? Bom, gente, como de praxe, eu queria pedir a você, se você não se inscreveu no nosso canal ainda, que é o canal de Ciências Exatas e Naturais, o SEM canal, corre lá, gente, se inscreve. Queria pedir a vocês também que, se puderem, dar o like, né? Curte o nosso vídeo, dá uma força para a gente fazer esse canal continuar crescendo. Tudo bem? Bom, continuidade ao assunto que eu comecei há uns dias atrás, falando sobre interações atômicas e moleculares. Se vocês não assistiram a minha aula ainda sobre interações atômicas e moleculares, falando sobre ligações iônicas, volta lá, tá na minha playlist e dá uma olhada, assiste essa aula. Essa aula é muito importante para você, ok? Bom, hoje eu quero continuar falando sobre interações atômicas, porém, hoje eu quero dar ênfase às ligações covalentes. Bom, quando a gente fala em ligações covalentes, gente, aí a gente vai discutir algumas coisas muito importantes a partir de agora. Então, vocês devem lembrar que existem três tipos de ligações químicas, que são as ligações iônicas, que eu já falei na outra aula, na qual elas são caracterizadas pela perda ou ganho de elétrons de forma definitiva, né? Vocês devem ver que a ligação iônica ela ocorre normalmente entre um metal e um não metal, tá? E vai ocorrer justamente essa troca que a gente está discutindo aqui, né? Um vai perder o elétron e o outro vai ganhar de forma definitiva, ok? Bom, já na ligação covalente, a gente vai perceber o chamado compartilhamento de elétrons. Então, não vai haver perda e ganho de elétrons. As ligações covalentes, normalmente, elas ocorrem, por exemplo, entre os não metais, tá? Então, nesse tipo de ligação que a gente vai perceber um empréstimo de elétron de um átomo para outro. E, baseado nisso, eu trago até essa mensagem inspiradora para vocês, que diz o seguinte: se o amor é química, eu sou uma molécula querendo compartilhar elétrons. Tá? Então, o pensador Nathaniel Freire aí citou essa belíssima mensagem e é com ela que eu começo a falar sobre ligação covalente, sobre essa questão do compartilhar elétrons. Beleza? Bom, então vamos que vamos. Bom, eu quero começar falando para vocês sobre algumas características relacionadas à ligação covalente, certo? Então, a primeira pessoa a falar sobre essas ligações foi o Gilbert Lewis, certo? Então, a gente até citou o Lewis quando falou um pouco sobre ligação iônica, então aparece o Lewis de novo. Então, ele disse o seguinte: esse tipo de ligação ela vai ocorrer entre átomos que têm a tendência de ganhar elétrons. Foi por isso que eu citei para vocês que ocorrem justamente nos não metais. Eles têm uma tendência de ganhar elétrons. Mas imagine só a situação. Você pega átomos que têm a tendência de ganhar elétrons. Bom, é fácil você compreender quando um átomo tem a tendência de perder e o outro tem a tendência de ganhar, e fica tudo certo. Mas e quando os dois têm a tendência de ganhar? Por exemplo, olha o caso da molécula de água. Tá? Você tem o átomo de hidrogênio e você tem o átomo de oxigênio. Aí você pode dizer assim, mas o átomo de hidrogênio tem a tendência de perder, ele está na família 1A. Bom, ele está na família 1A simplesmente por uma questão do número atômico, mas ele não é um metal alcalino, certo? Então, o que acontece? Quando você faz a ligação do oxigênio, que tem 2, 4, 5, 6 elétrons aqui em verde, com o hidrogênio, o que vai acontecer? O oxigênio é mais eletronegativo, então ele vai atrair os elétrons para ele. Porém, ele não vai roubar o elétron do hidrogênio. Por quê? Porque o hidrogênio só tem um elétron, certo? Então, o que vai acontecer? O hidrogênio, que tem um elétron, está aqui, ó, esse vermelhinho, ele vai se ligar ao oxigênio, só que ele vai emprestar o elétron dele para o oxigênio, de modo que o elétron dele vai servir para ele e para o oxigênio ao mesmo tempo. Então, se eu perguntar para vocês aqui, quantos elétrons tem o hidrogênio nessa ligação? Ele vai ter 2. O dele e o que ele pegou emprestado do oxigênio. Se eu observar só essa região aqui, entre oxigênio e hidrogênio, e eu te perguntar, quantos elétrons tem o oxigênio? Eu vou dizer quantos? 7. Por que 7? Ele tem 2, 4, 5, 6 e esse aqui 7. Por que 7? Porque é o que é emprestado do hidrogênio. Olhando para o outro lado, vamos analisar o outro lado. O que é que nós vamos ter? Hidrogênio com 2 também, um que é naturalmente dele, e o outro emprestado do oxigênio. E o oxigênio agora passa até 8. Por que 8?
2, 4, 5, 6 em verde, que era o que ele tinha, um emprestado desse átomo de hidrogênio, 7, mais um emprestado desse átomo de hidrogênio aqui, 8. E assim ele consegue se estabilizar de acordo com a regra do octeto. Então, o que a gente consegue perceber? A gente percebe que não houve nem perda nem ganho de elétron. Ocorreu um compartilhamento. Esse empréstimo de elétrons, de modo que os elétrons foram compartilhados tanto do oxigênio para o hidrogênio, quanto do hidrogênio para o oxigênio. Então, é assim que a gente pode começar a compreender a chamada ligação covalente. Tudo bem? Bom, outra coisa que é muito importante quando eu falo de ligação covalente, traz uma discussão importante, quando a gente está falando de interações atômicas, a gente fala desse negócio, o átomo perdeu elétron, o átomo ganhou elétron, ou o átomo compartilhou elétrons. Mas, na verdade, eu posso dizer que existe uma nuvem de elétrons. Tá? Então, por exemplo, aqui está o núcleo do átomo, e você tem uma nuvem como se fosse uma colmeia de abelha, com um monte de abelhas girando ao redor. E essa nuvem de elétrons, o que vai acontecer com ela? Ela vai se deformar em direção ao átomo com quem ela está ligada. Por exemplo, vamos dizer que sejam dois átomos iguais, cloro ligado a cloro. Então, essa deformação da nuvem, ela vai ocorrer de forma uniforme, de maneira uniforme. Por quê? Porque são átomos iguais. Mas se eu pego, por exemplo, e tento entender a deformação da nuvem eletrônica de um átomo de cloro ligado a um átomo de hidrogênio, você vai perceber que a nuvem vai estar mais deformada, mais gordinha para o lado do cloro do que para o lado do hidrogênio. Bom, não está muito claro ainda. Fica tranquilo. Quando eu preparar a aula para vocês sobre geometria molecular, a gente vai entender com calma todo esse processo. Eu só quero que vocês entendam que essa conversa de que um átomo perdeu um elétron, poxa, mas como é que eu posso dizer que o átomo perdeu um elétron numa nuvem tão grande como essa aqui? Né? É complicado discutir sobre isso. Mas, até então, eu quero que vocês entendam que vai ocorrer deformações dessas nuvens eletrônicas em direção ao átomo mais eletronegativo. Tá? Mas depois a gente vai discutir com calma sobre isso. Tudo bem? Mas vamos que vamos. Então, o que acontece? A gente vai encontrar diferentes tipos de representação para as fórmulas químicas. Por exemplo, a gente pode encontrar uma representação através da fórmula de Lewis, que é também chamada de fórmula eletrônica. Então, essa aqui, que você vê, por exemplo, os elétrons. O átomo de cloro, família 7A. Então, 3, 6, 7 elétrons. Certo? O átomo de cloro, 3, 6, 7 elétrons. Você pode também encontrar uma representação assim, cloro ligado a cloro, que é chamada fórmula estrutural, só com o traço. Então, você tem um elétron aqui, certo? Sendo compartilhado. Ou você pode encontrar pela chamada fórmula molecular. Quantos átomos de cloro ele tem? 2 átomos de cloro, Cl2. Então, é outra maneira que a gente pode representar. Então, isso para o oxigênio, nitrogênio, hidrogênio. Então, olha no caso do oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons, faz uma ligação dupla, vai a 8. Nitrogênio, família 5A. Para ir a 8 e se estabilizar de acordo com a regra do octeto, ele precisa fazer 3 ligações. Então, aqui ligação tripla. Já o hidrogênio só precisa se ligar uma vez. Então, é assim que a gente começa a compreender os diferentes tipos de fórmula. A fórmula eletrônica, a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Ok? Vamos que vamos. Bom, mas a pergunta é, como é que eu consigo montar essa estrutura da fórmula de Lewis? É isso que eu quero que vocês compreendam a partir de agora. Então, vamos passo a passo. Imagine que você tem um átomo de oxigênio, certo? Então, o oxigênio, ele tem quantos elétrons? 6. 2, 4, 6. Aí você pergunta, por que ele tem 6? 6 elétrons na última camada, porque ele faz parte da família 6A. Todos os átomos que estão na família 6A têm 6 elétrons na última camada. Então, imagine que eu faço uma ligação do oxigênio com átomos de flúor. O flúor, você confere na tabela, ele está na família 7A. Então, ele tem 7 elétrons na última camada, certo? Então, imagine que eu peguei 2 átomos de flúor e resolvi ligar o átomo de oxigênio. O que vai acontecer? O outro átomo de flúor, com 7 elétrons, como vocês podem ver. O que vai acontecer? Eu vou ligar com o oxigênio. Só que vocês precisam perceber o seguinte. O oxigênio, ele é um átomo eletronegativo, né? Assim como o flúor. Então, ambos têm a tendência de ganhar elétrons. Então, o que vai acontecer? Já que o flúor tem a tendência de ganhar elétrons e o oxigênio tem a tendência de ganhar elétrons, para ninguém ficar chateado nessa história toda, o que vai acontecer? Um compartilhamento de elétrons. Então, esse elétron do flúor vai ser compartilhado com o oxigênio
e esse elétron do oxigênio vai ser compartilhado com o flúor. Então, o que vai acontecer? O flúor que tinha 2, 4, 6, 7, ele passa a ter 8, porque ele pega esse aqui, ó, compartilhado, e o oxigênio que tinha 2, 4, 5, 6, ele passa a ter 7 elétrons, porque ele vai pegar esse aqui compartilhado do flúor. Então, o flúor passa a ter 8, o oxigênio passa a ter 7. O que a gente vai fazer? Outra ligação entre oxigênio e flúor. O oxigênio que tinha 7 passa a ter 8, o flúor que tinha 7 passa a ter 8. E dessa forma, eu consigo estabilizar todo esse composto, o F2, né, de acordo com a regra do octeto. 8 elétrons para o flúor, 8 elétrons para o oxigênio e 8 elétrons para o outro flúor, tá? Através de ligações do tipo covalente. Tudo bem? Tá tranquilo? Vamos ver outros casos. Imagine que você tem um nitrogênio, por exemplo. Nitrogênio faz parte da família 5A, certo? Então ele tem 5 elétrons na última camada. Imagine que eu liguei o nitrogênio ao cloro, que faz parte da família 7A. Então, se ele faz parte da família 7A, ele tem 7 elétrons na última camada, certo? Então, quando eu faço essa ligação, o que vai acontecer? O cloro, que é muito eletronegativo, assim como o nitrogênio, que tinha 7 elétrons, ele vai compartilhar um elétron com o nitrogênio, assim como esse elétron do nitrogênio vai ser compartilhado com ele. Então, ele tinha 7, com o compartilhado do nitrogênio foi a 8. O nitrogênio, que tinha 5, quando pegou esse compartilhado com o cloro, passou a ter 6, certo? Bom, então eu venho com outro átomo de cloro. Cloro, 7 elétrons. Mais uma vez, compartilho o elétron com o nitrogênio, o cloro que tinha 7 foi a 8, o nitrogênio que tinha 6 passou a 7 elétrons. Pego o outro átomo de cloro com 7 elétrons e assim eu consigo estabilizar todo mundo, ó, porque quando eu ligo aqui, o que vai acontecer? O cloro foi a 8 e o nitrogênio foi a 8 também. Conferindo, ó, 2, 3, 4, 5, esse aqui compartilhado 6, esse aqui compartilhado 7, esse aqui compartilhado 8. Nitrogênio estabilizado de acordo com a regra do octeto. E o cloro? 7 com daqui 8, 7 com daqui 8, 7 com daqui 8. Então está todo mundo estável de acordo com a regra do octeto. Tudo bem? Bom, vamos lá, vamos pegar outra situação. Imagine com o carbono e o oxigênio, formando, por exemplo, o gás carbônico, que é o CO2. Então, carbono, família 4A, 4 elétrons na última camada. Oxigênio, família 6A, 6 elétrons na última camada. Vou e pego outro átomo de oxigênio aqui também, ó, 6 elétrons na última camada. Ligo com o carbono, através de uma ligação dupla. O que eu vou perceber? O oxigênio que tinha 6 elétrons foi a 8. O carbono que tinha 4 elétrons, com 2 que foram compartilhados com o oxigênio compartilhou 2 com o oxigênio, com o carbono foi a 6. Por fim, outra ligação dupla, o que vai acontecer? Esse oxigênio que tinha 6 foi a 8, esse carbono que tinha 6, né, foi a 8. Então, é só você conferir. Ó. 1, 2, 3, 4 do carbono. 1, 2 emprestado do oxigênio. Ele tinha 4, com mais 2, 6. Mais esses dois daqui que vieram emprestados do oxigênio, 8. Então, carbono com 8. Oxigênio tinha 6, com 2 emprestados do carbono, 8. Oxigênio tinha 6, com 2 emprestados do carbono, 8. E dessa forma, todo mundo está estável de acordo com a regra do octeto. Tudo bem? Tá facinho? Mas, gente, existem alguns casos particulares de alguns átomos que podem se estabilizar com mais ou menos elétrons. Então, eu vou colocar alguns casos particulares aqui, tá? Pode ser que em outras aulas a gente venha discutir um pouco mais sobre isso, mas hoje eu vou colocar alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, o boro. O boro, ele faz parte da família 3A. Se ele faz parte da família 3A, naturalmente ele tem 3 elétrons na última camada, certo? O que vai acontecer aqui? Imagine que eu ligo o boro a 3 átomos de flúor. O flúor é um halogênio, faz parte da família 7A. Então ele tem 7 elétrons na última camada, certo? Então vamos lá, vamos colocar os 7 elétrons para os átomos de flúor. O que vai acontecer? Ele vai se ligar ao boro, certo? Então quando ele se liga ao boro, o que vai acontecer? Vai ocorrer um compartilhamento de elétrons. O boro que tinha 3 elétrons ali vai a 4. O flúor que tinha 7 foi a 8 e se estabilizou. Então para o flúor está tudo ok. Pego outro átomo de flúor, ligo ao boro. O que vai acontecer com o boro? O boro que tinha 4 foi a 5. O flúor que tinha 7 foi a 8. Mais uma ligação. E agora o boro vai a 6 elétrons e o flúor vai a 8. O que eu consigo observar agora, gente?
O átomo de flúor está estável? Está, porque está com 8, de acordo com a regra do octeto. O átomo de boro está estável com 6? Sim, está. Você pode dizer assim para mim, mas Henrique, você não disse que a regra do octeto, para o átomo adquirir estabilidade, ele precisa ter 2 ou 8? Sim, mas aí a gente vai pegar alguns casos particulares, como por exemplo para o boro, que normalmente a gente vai observar isso nos elementos da família 3A, que é o chamado octeto reduzido. E o que seria esse octeto reduzido? São os átomos que se estabilizam com menos de 8 elétrons. Um caso particular disso aqui é o boro, né? O boro vai se estabilizar com 6 elétrons. Então, quando isso ocorre, dizemos que ocorreu o chamado octeto reduzido. Existem outros casos? Sim, a gente vai ver agora. Por exemplo, o berílio. O berílio faz parte da família 2A, certo? Então, ele tem 2 elétrons na última camada. Então, imagine que eu liguei o berílio ao átomo de flúor, certo? Que tem 7 elétrons. O que, é que vai acontecer? O berílio ali foi a 3, né? E o flúor foi a 8. Aqui, berílio foi a 4 e o flúor foi a 8. Então, o que, é que eu consigo observar? O átomo de flúor se estabilizando com os 8 elétrons e o átomo de berílio se estabilizando com 4. Mais um caso de octeto reduzido, certo? Bom, isso pode acontecer com alumínio? Sim, pode acontecer com alumínio. Vamos pegar um caso aí com alumínio. Então, por exemplo, alumínio família 3A, 3 elétrons na última camada, se ligando a 3 átomos de cloro. O que, é que vai acontecer? Cloro 7 elétrons e 7 elétrons. Quando eu ligo o alumínio aqui vai a 4, né? Quando ele se liga aqui ao cloro, ele vai a 5. Quando ele liga aqui, ele vai a 6. E os cloros? Todos os cloros com 8 elétrons na última camada, tá? Então, 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui. Ele tinha 7 naturalmente, mas ele compartilhou um elétron, ele pegou um elétron compartilhado aqui do alumínio e foi a 8. E o alumínio compartilhou 3 elétrons, assim como ele recebeu aqui 3 compartilhamentos. E assim ele se estabilizou com 6. Então aqui nós temos alguns casos de octeto reduzido. Bom, pode ocorrer o octeto expandido? Sim. Por exemplo, o fósforo é um elemento que vira e mexe a gente encontra compostos com ele que tem octeto expandido, ou seja, ele se estabiliza com mais de 8 elétrons. Tudo bem? Bom, gente, eu espero que tenha ficado claro para você, espero que você tenha entendido como ocorrem as ligações covalentes. Então, vai ocorrer o compartilhamento de elétrons, nem vai perder, nem vai ganhar. O elétron vai servir para ambos os átomos, certo? Então, nós já vimos uma aula sobre ligação iônica, depois volta lá na minha playlist, eu vou colocar aqui também nos cards, para que vocês possam assistir a aula de ligação iônica. Tá aí a aula sobre ligação covalente, espero que possa ter ajudado você de alguma forma. E logo, logo, eu vou estar falando para vocês sobre a ligação dativa. Beleza, galera? Queria lembrar vocês, se você não se inscreveu no nosso canal, corre lá, gente, dá uma força, se inscreve no canal 100, certo? Canal de Ciências Exatas e Naturais. Se você quiser também pode nos seguir lá no Instagram, tá? É o @100canal. Dá uma força para a gente sempre está postando coisa nova para tentar te ajudar. Beleza, galera? Se você também não curtiu ainda a nossa aula, clica aí no ícone de curtição, dá uma força, aciona o sininho de notificações. Beleza? Então, valeu, galera do mal. Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau!